Luiz dos Santos, ele é da cidade de Itajaí, Santa Catarina. O Luiz pergunta o seguinte: por que a Igreja Católica não está colocando o 5º mandamento da Igreja? Porque foi mudado, surgiram as necessidades da Igreja, etc. Não, ô Luiz, veja bem, o catecismo da Igreja, aqui, veja, já o catecismo, ó, parágrafo 2041. Se você pegar aqui o parágrafo 2041 do Catecismo da Igreja, ele fala dos 5 mandamentos da Igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, e o Catecismo fala também dos 5 mandamentos da Igreja. E aqui o 5º mandamento, que antigamente dizia assim, pagar o dízimo segundo o costume, né? No Catecismo antigo, Catecismo romano. No Catecismo novo diz assim, eu vou ler para você, ó, o 5º mandamento: ajudar a Igreja em suas necessidades. O catecismo não fala de dízimo, ele fala em ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Veja, o catecismo não fala em 10%, nem o Código de Direito Canônico fala em 10%, e não tem nenhum documento da igreja que obrigue que você dê o dízimo de 10%. O que a igreja diz é o seguinte: ajudar a igreja em suas necessidades, cada um conforme as próprias possibilidades. Quem quiser dar 10%, dê 10%, é bonito, é uma tradição bonita. Quem não puder dar 10%, pode dar menos, e quem pode dar mais de 10%, pode até dar e deve dar mais do que 10%. O importante é, Luiz, aquilo que São Paulo dizia: cada um dê conforme o impulso do seu coração. Né? São Paulo dizia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é o mais importante. Deus ama aquele que dá. Então, dê com alegria. Se você não pode dar 10%, dê menos. Se pode dar 10%, se não pode, se pode, dê até mais. Muito bem. O José Fernandes, ele pergunta o seguinte, é do Rio de Janeiro. A missa do sábado, celebrada após as 12 horas, vale para o domingo? Pois o pároco de sua cidade diz que no Brasil é 12 horas, mas no Japão é 0 horas. Bom, José, o que está estabelecido no Brasil, e para a igreja não é só no Brasil, é que a missa vespertina do sábado vale para o domingo. Olha, a missa vespertina se entende a parte da tarde. Então, no Brasil, o costume, a partir de 4 horas da tarde, mais ou menos, a missa celebrada a partir deste horário, vale para cumprir o preceito dominical, ok? Então, mais ou menos essa é a orientação, ok? A missa do sábado à tarde vale também para o preceito dominical. Elizabeth, que é de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: gostaria de saber quais os batismos das igrejas protestantes que são válidos e por que esta validação? Bom, Elizabeth, primeiro, por que o batismo na igreja protestante vale? Não são todas as igrejas protestantes. Por exemplo, os mormons não vale, a igreja católica já disse que não aceita, e outras, a igreja também não aceita. Muitas igrejas protestantes, a igreja aceita. Por quê? Porque o batismo, ele não precisa primeiro ser celebrado pelo sacerdote. Ele pode ser celebrado, ministrado por qualquer pessoa, inclusive em caso de morte, uma pessoa que está morrendo e não foi batizada, ou uma criança, qualquer pessoa pode batizar e deve batizar. E se a pessoa usar a fórmula exata do batismo, pegar água, derramar na cabeça da pessoa, né, e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, pronto, o batismo vale. Porque mesmo que a pessoa não seja batizada, olha a que ponto a igreja entendeu a questão. Então, o batismo em igrejas protestantes, se for feito assim, com esta fé, a fé na Santíssima Trindade, com o desejo de batizar a pessoa fica batizada, ou seja, inserida na igreja. Agora, quais são essas igrejas? Há uma relação que no Código de Direito Canônico da Igreja, lá nas notas embaixo, aparece uma longa relação de igrejas, que agora eu não me lembro todas de cabeça,
mas que você poderá verificar lá. Eu me lembro que Igreja Batista, Igreja Luterana, Igreja Assembleia de Deus, várias delas o batismo é considerado válido, né? E não pode repetir o batismo. Por exemplo, se essa pessoa deixa a Igreja Protestante, vem para a Igreja Católica, ela não vai ser batizada de novo, não. O que pode ser feito é completar o rito do batismo, mas o batismo em si não deve ser repetido. Ok, Maria Mata, que era a cidade de Campos dos Goitacazes, gostaria de saber como pode ser feito um casamento no religioso sem a certidão do batismo. O motivo é por causa de um incêndio na paróquia onde foi batizado há muitos anos e tudo foi destruído. Bom, aqui ela está contando que é o seguinte: a pessoa tem já 72 anos e a certidão de batismo dela foi queimada no incêndio, ela não tem como comprovar o seu batismo, nem por testemunhas, porque as pessoas já morreram, inclusive, e é o caso de querer celebrar um casamento sem ter a certidão de batismo. Bom, nesse caso aí, existe a saída que é a seguinte: se o padre tem dúvida que essa pessoa de 72 anos foi batizada para poder casar, porque não pode receber nenhum sacramento sem antes receber o batismo. Por quê? Porque é o batismo que nos introduz na igreja. Ninguém pode receber um sacramento sem ser batizado. Então, se o padre tem dúvida, ele pode realizar o batismo dessa pessoa de 72 anos sob condições. O que é isso? Ele pega a água, derrama na cabeça da pessoa e diz: se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, então se a pessoa não era batizada, ficou batizada. Se já era, aquele batismo sob condições não vale. Entendeu? Então há uma solução para isso. Peça ao padre que faça isso. Se ele tiver dúvida, né, você não tiver como provar que você foi batizado. Bem, Luzia, que é da cidade de Santana do Paraíso, Minas Gerais, uma pessoa que foi casada, divorciou-se e se arrependeu disso, pode voltar atrás e reatar o compromisso? Ô Luísa, é claro que pode. É claro que pode. Se a pessoa foi casada, ela divorciou, né? Se arrependeu, quer voltar com o seu cônjuge? Claro que pode voltar. Se ele quiser, se ela quiser, pode voltar. E olha, e é o que a igreja recomenda, a reconciliação. Por que a igreja não quer que a pessoa divorciada entre logo numa outra união, a chamada segunda união? Porque a igreja tem a esperança de uma reconciliação. O tempo passa, as mágoas se acabam, não é? Olha, eu já contei um caso aqui muito interessante. Eu conheci, na minha infância, um casal em que o marido apunhalou a mulher na rua, no meio da rua, uma briga dele, ele apunhalou a mulher, me lembro, no pulmão. E eu conheci os dois que moravam perto da minha casa. Já pensou coisa horrorosa? Claro, separaram, divorciaram. Passaram uns 5, 6 anos, voltaram, se reconciliaram e olha, viveram até o final da vida juntos. Vejam, eu estou contando aqui um caso trágico para você ver como é que as coisas mudam. Se até um caso desse, né, em que o marido apunhalou a mulher, ela não morreu, graças a Deus, mas ela teve o pulmão fortemente comprometido, mas graças a Deus não morreu. Passou o tempo, se reconciliaram e viveram juntos, né? Aí por muito tempo. Então, a igreja tem esperança que às vezes uma briga feia, às vezes até uma traição, o tempo passa, o arrependimento acontece, Deus age nos corações. É por isso que não se deve ter assim pressa, né, de partir para uma outra união. Bem, Leonício, que é de São Pedro do Iguaçu, no Paraná, pergunta o seguinte: gostaria de saber se pode uma pessoa da igreja que é divorciada ser coordenador de catequese ou catequista. Olha, essa pergunta aqui aparece várias vezes, inclusive já apareceu aqui, vai aparecer de novo. É a questão da pessoa da segunda união ou uma pessoa divorciada. Vamos distinguir bem as duas coisas. A pessoa divorciada é aquela que simplesmente se separou e não casou com mais ninguém. Essa pessoa, ela pode
fazer tudo na igreja. Se ela viver na vida de castidade, não é? Ela pode comungar, pode confessar, pode receber os sacramentos, pode trabalhar na igreja, pode ser ministro da Eucaristia, se for convidada para isso, tudo bem. Então é o caso da pessoa que só está separada, divorciada. Agora, se a pessoa está na segunda união, o que é a segunda união? Ela casou com uma outra pessoa, claro, casou na igreja, porque se ela já foi casada, divorciada, não pode casar na igreja na segunda vez, a menos que o primeiro casamento tenha sido declarado nulo pelo tribunal da igreja. Aí é como se ela não tivesse sido casada. Porque quando o tribunal da igreja declara que um casamento foi nulo, ele está dizendo, você é solteiro, você é solteira, aí você pode casar. Mas se não houve a declaração de nulidade, então a pessoa, ok? Aí quem fala é o Papa João Paulo II, a segunda união. A pessoa não deve se afastar da igreja. Deve educar os seus filhos na fé católica, deve participar de tudo na igreja, missa, grupo de oração. Agora, ela não pode receber os sacramentos. Por quê? Porque ela não está vivendo de acordo com a lei de Deus, que diz que não pode haver a segunda união, o casamento, né, depois do divórcio, sem que tenha havido a declaração de nulidade. Então, como ela não está de acordo com a lei de Deus, 100%, então ela não pode receber o sacramento. Mas o Papa João Paulo II, na exortação apostólica sobre a família do ano 81, o Papa diz, essas pessoas não devem ser discriminadas, não podem ser afastadas da igreja, têm que ser acolhidas. Inclusive, há hoje, inclusive, uma pastoral da segunda união, né? Muito bem. Agora, o que mais que a igreja recomenda? Que essas pessoas procurem resolver o seu problema na medida do possível. Será que o primeiro casamento não foi nulo? Há possibilidade de analisar isso? Há. O Tribunal da Igreja existe também para isso, não é? Agora, outra coisa, que tipo de atividade essa pessoa pode exercer na igreja, que tipo de atividade não pode? Bom, aí, o Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 1650 e 1651, diz bem claro o seguinte, que esses casais de segunda união, eles não devem exercer certas responsabilidades na igreja. É exatamente assim que diz aqui, olha, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. É o parágrafo 1650. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Mas só que o catecismo não fala aqui quais são essas certas responsabilidades eclesiais que o casal de segunda união não pode exercer. Então aí como é que faz? Quem que define isso? Aí eu entendo que quem define isso é o bispo. Na igreja, quando a coisa precisa ser resolvida, não está definida, o bispo é o responsável pela diocese. Então, na minha diocese, o bispo pode dizer, o casal de segunda união pode exercer esse tipo de atividade, não deve exercer esse tipo de atividade. Bom, eu vou dar aqui uma opinião minha, veja, opinião minha, não é lei da igreja nem norma. Eu penso assim, que o casal de segunda união deve participar de tudo na igreja. Agora, ele não deve aparecer. Ou seja, ele não deve, por exemplo, ser coordenador de um grupo de oração, ele não deve fazer palestra, ele não deve ser coordenador de catequese. Por quê? Porque senão ele fica em evidência, aí as pessoas podem começar a criticar. E aí é ruim para a própria pessoa. Então eu penso que é melhor, aquele que está na segunda união, está na igreja, trabalhando na igreja, trabalha de maneira assim meia anônima, um pouco escondido. Entende? Isso não é falsidade, isso não é fingimento, não. Entende? É simplesmente para preservar que haja escândalo, que haja diz-que-disse, né? E que acabe fazendo mal para a própria pessoa. Olha, opinião minha. Isso aí, siga quem quiser. Bom, uma outra pergunta que vem aqui é do Dalmo, que é da cidade de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Ele gostaria de parabenizar pelo programa e pergunta assim, Nossa Senhora foi assunta ao céu, dormindo ou após a sua morte? Bem, a igreja acredita, o Dalmo, que Nossa Senhora morreu. O Papa João Paulo II fala
nas suas catequeses sobre Nossa Senhora. Eu até publiquei um livro, 51 catequeses do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora, e o Papa João Paulo II diz com muita clareza que Nossa Senhora morreu. Inclusive a igreja, desde o século III, século IV, a igreja celebra a chamada festa da Dormitio, a festa da dormição de Nossa Senhora, a morte de Nossa Senhora. Só que a morte de Nossa Senhora não foi uma morte assim, como de uma pessoa qualquer. Por quê? Porque ela não teve o pecado original. Então Nossa Senhora teve uma morte, vamos dizer assim, uma dormição. Agora, Deus a ressuscitou, e depois de ressuscitada, ela foi levada ao céu, viva de corpo e de alma. Esse é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou naquela bula pontifícia chamada Munificentissimus Deus. Ok? Muito bem, está aí. É o que a igreja ensina sobre a Assunção de Nossa Senhora. Pergunta da Marisete. Marisete é de Maricá, no Rio de Janeiro. A Marisete pergunta o seguinte: veja, se você não quiser que eu diga seu nome, você peça para a pessoa que está te atendendo por telefone, escrever lá, não identificar. Aí eu não identifico, tá certo? Eu estou identificando aqui porque não tem nada escrito aqui na minha ficha. Bom, a Marisete pergunta o seguinte: se a igreja é una, por que um tribunal da igreja reconhece a anulação do matrimônio e outro tribunal não reconhece devido a testemunha, etc.? Ô Marisete, a igreja, ela é divina, mas ela é formada de homens e mulheres. Claro, então, o que acontece é o seguinte: o tribunal que julga, por exemplo, se um casamento é nulo ou não, depois que um tribunal julgou, tem que ir para uma segunda instância confirmar ou não. Por quê? Para ter segurança. Entende? Então, a segunda instância vai analisar o que a primeira fez e ver se está tudo certo, se concorda. Às vezes não concorda. Por quê? Porque, veja bem, cada tribunal são 3 juízes. No primeiro, 3 juízes no segundo, que analisam a questão. E você sabe, cada cabeça é uma sentença. Então, embora a igreja tenha normas, tenha os critérios para definir a questão, mas a interpretação, às vezes, é subjetiva. É muito complicado você julgar problemas de marido e mulher e separação. Então, não é porque a igreja não seja una e não seja unida, é normal haver essa diversidade. É normal, onde tem várias cabeças, isso não quer dizer que seja falta de unidade da igreja, não, de jeito nenhum.